Em 1989 e nos anos depois, tinha uma grande esperança que a democracia como forma de governo ia se espalhar no mundo inteiro. Era depois da caída do Muro de Berlim e depois do fim da Guerra Fria. O declínio da União Soviética abriu o espaço para uma generalização dessa forma de governo. O Francis Fukuyama, politólogo dos Estados Unidos, ele declarou o fim da história no sentido de que essa concorrência entre várias formas de governo que tinha sido um acompanhante da humanidade desde os primeiros dias. Monarquia absoluta, monarquia constitucional, democracia, fascismo, comunismo. Era uma concorrência no mercado das formas de governo. E Francis Fukuyama declarou em 1992 que essa concorrência tinha chegado a um fim permanente porque não sobrou nenhuma forma de governo fora da democracia liberal. Liberal democracy tipo Estados Unidos, tipo Westminster. E, de fato, não tinha nada. Tinha Coreia do Norte, tinha Cuba, tinha China, mas tudo parecia se desenvolver numa só direção, que era a democracia. Agora, nós todos sabemos que não foi assim que as coisas se desenvolveram, mas sim tinha um susto, tipo de susto histórico, interno e externo. O susto interno era que dentro das democracias chamadas consolidadas, aconteceu algo. As pessoas, depois de 2001 e depois da crise financeira de 2008, parece que o sistema democrático estava perdendo o rumo de uma forma. As pessoas, como disseram os politólogos Yascha Mounk e Roberto Stefan Foer em 2016, as pessoas perderam o amor pela democracia liberal. O que significa perderam o amor? Eles não ficaram entusiasmados com os direitos básicos, com os partidos que eles conheceram. Eles ficaram frustrados e aptos a votar em pessoas bem fora do típico, bem fora do normal e do sentido comum. Eles sentiam um sentido de rebelião, não só contra o próprio governo, mas também contra a forma de governo. Uma desconfiança no processo político ordinário. Esses dois pesquisadores, Mounk e Foer, eles comparavam as atitudes e as opiniões dos jovens adultos da década de 80 e 90 com a atitude e as opiniões dos jovens adultos em 2010 ou 15. Eles revelaram que os jovens adultos de 2015 eram bastante mais desconfiantes da democracia em si. Por exemplo, tinha uma questão que era, no caso de que um governo normal não cumprisse as suas funções de uma maneira boa, o que vocês acharam
dos militares tomarem o governo. Faz 30 anos, os jovens adultos eram completamente contra essa ideia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em 20 países. Só em 16 falou que era uma boa ideia os militares assumirem o controle. Agora, os jovens adultos de 2015 eram em 6 que falaram, seria bom, por que não? Então, foi um susto interno, foi a falta de crença na democracia dentro das democracias consolidadas. Mas também tinha uma crise da democracia externa nos países fora dos países democráticos consolidados. Nesses países, normalmente, antigamente, o alvo do desenvolvimento era chegar a um tipo de democracia Estados Unidos, o Westminster. Hoje já não é mais assim. Hoje, esses países se orientam lá pela China, pela Singapura, por países que não têm exatamente um sistema democrático do governo, mas que têm êxito, sucesso econômico, e onde dá para perceber que está progredindo, né? Não importa se for democrático ou não. Então, esse duplo choque, esse duplo susto que nós levamos, que a democracia entrou em crise internamente, mas também externamente, se manifestou numa tendência a um certo populismo, a um certo autoritarismo também. Hoje em dia, a grande tendência no mundo não é a democratização, mas sim um tipo de, não sei como dizer, autoritarização. Não sei, tem que inventar algo, vocês sabem melhor do que eu. Mas, então, tem uma tendência global na direção de regimes um pouquinho mais autoritários. Esses regimes, eles não se declaram autocráticos, monarquia absoluta, não são autocracias, mas são regimes que são um pouquinho mais autoritários do que faz 20, 30 anos. Essa tendência ao autoritarismo não é necessariamente uma abolição da democracia como fachada ou como ideal, mas esse ideal está sendo colocado em questão mais abertamente, cada vez mais abertamente. A minha tese é que entre a democracia e a autocracia no sentido monarquia absoluta ou ditadura, entre autocracia e democracia, tem um campo vasto de um terceiro tipo de governo. É uma forma de governo que alguns politólogos chamam de anocracia, porque tem partes de democracia, tem partes de um autoritarismo, tem aspectos anárquicos também. Quem inventou essa palavra era Martin Buber, no seu livro Caminhos no Paraíso, já faz tempo, mas não era exatamente nesse sentido que esse termo foi colocado nas ciências políticas, onde Ted Robert Gurr, em 1972, ele inventou ou reinventou esse
conceito. A anocracia é uma forma de governo que não é exatamente uma democracia, mas também não é exatamente uma autocracia, né? Tem tendências de autoritarismo, mas também tem elementos de liberdade pessoal, de eleições, só que, por exemplo, típico para anocracias é que ou as regras da competição política ou a prática da competição política são um pouco tortadas. Não são completamente fair, no sentido inglês da palavra. Por exemplo, em 2017 e 2018, tinha 3 eleições marcantes. Uma eleição na Camboja, uma na Ruanda e outra no Egito. Na Camboja, uma democracia de aparência, tem um presidente que quis ser reeleito. Ele já estava no poder há 33 anos. Mas o povo não estava super contente com ele, então tinha 20 candidatos de outros partidos. E um candidato tinha a melhor chance de ganhar as eleições. Só que, pouco antes das eleições, o que ele fez era, ele conseguiu tirar a imunidade parlamentar desse candidato da oposição, fez ele preso, destruiu o partido dele, proibiu o órgão de imprensa do partido, arruinou esse partido. Depois chegaram as eleições e os 19 candidatos da oposição conseguiram tudo junto, mais ou menos 30% dos votos. Ele venceu muito bem, tranquilo, com mais de 70% dos votos, se bem que a população, antes dessas eleições, não estava muito contente com ele, não. No Egito, tinha 6 candidatos contra o general Sisi em 2018. 5 desses 6 candidatos retiraram a candidatura pouco tempo antes, poucos dias depois de declarar oficialmente a intenção de se candidatar, retiraram. Falaram, não, agora não é o momento de se candidatar, de medo de prisão, né? Ou de medo de execução ou de desaparecer. Um candidato surgiu que era um bom amigo do presidente e um fiel servidor do presidente, e ele não conseguiu roubar muitos votos, não. O candidato do governo ganhou com 97% dos votos. Na Ruanda, desapareceram muitos candidatos e um candidato que estava vivendo fora, no exílio, um padre, ele nem conseguiu embarcar o avião para a Ruanda, tentou 3 vezes, mas sempre foi recusado a embarcar. Outros candidatos desapareceram ou foram colocados na prisão. Então, o feliz candidato da Ruanda ganhou com 98,8% dos votos. Todos esses países são países chamados democráticos. Eles têm eleições, eles têm imprensa, etc. Mas algo nas regras da competição política ou algo na prática da competição política não está dando muito certo, não. Também outra característica dessas anocracias é que não tem métodos muito estáveis para responder institucionalmente a queixas da população. O Estado de Direito se define
que cada indivíduo tem o direito de deixar controlar os atos do executivo que atingem a ele através da justiça. Se esse mecanismo não funciona, então o Estado de Direito não funciona, não existe. Todas essas anocracias têm problemas com o controle do executivo. E o caso onde se choca o poder do Estado com a liberdade do indivíduo é a polícia. A polícia é o representante do executivo no dia a dia, quando as coisas se batem diretamente. É o mais visível confronto, a mais visível divisa entre o poder do Estado e a liberdade da pessoa. E em anocracias, o fenômeno típico é que o discurso público se focaliza nas competências da polícia. Tem uma tendência de dizer que a polícia deve fazer mais do que a lei, estritamente falando, permite. Porque a polícia é representante da autoridade do Estado, e se a gente deixa a autoridade do Estado avacalhar, então o Estado cai. Nós todos sabemos que o potencial de violência da polícia é muito grande em todos os países do mundo. Mas o direito de usar violência física contra as pessoas é muito estreita. A competência é muito pequena. Só pode usar violência física na necessidade de defesa, quando não tem outro jeito, é a última ratio, etc, etc. Quando um suspeito já está sem defesa nas mãos da polícia, a polícia, em circunstância nenhuma, tem o direito de aplicar violência. Não pode bater, não pode torturar, não pode matar. Isso é lógico, faz parte do Estado de Direito. Agora, quando isso não existe, quando a polícia age diferentemente, isso coloca em questão o sentido, a essência dos direitos humanos, do Estado de Direito e do funcionamento da democracia. Quando o governo começa a legitimar violência sistemática, intencional, ilegal, quando o governo começa a legitimar esse tipo de violência abertamente, dizendo que a polícia deve agir assim. Então, o Estado já se move fora do ideal do Estado de Direito para um outro ideal, que é o Estado autoritário ou o Estado duplo, que tem um sistema de normas para a população não discriminada e que tem um outro sistema de normas ou de medidas para a parte da população discriminada, menos privilegiada. Para os menos privilegiados, numa sociedade onde o Estado legitima o uso ilegal de violência contra sujeitos menos privilegiados, num Estado desse tipo, tem uma racha entre não só a sociedade, uma parte privilegiada, na qual se aplicam as normas e a Constituição, e uma outra parte menos privilegiada sem direitos básicos, mas também uma racha social e
jurídica. É o que Ernst Fraenkel, nos anos 30, analisou como o Estado duplo. O Estado duplo tem os direitos fundamentais para os não discriminados. Parece Estado de Direito, só que não é, porque Estado de Direito só existe quando é para todos, né? Mas uma parte da sociedade vive como se vivesse num Estado de Direito, com todos os privilégios, direitos, processos para lá, para cá, mas tem outra parte sem acesso ao direito. Para eles, a polícia é o Estado. Para eles, a polícia é o soberano. É o que Giorgio Agamben chama de polícia soberana. Agora, normalmente nós pensamos que era um fenômeno transitório, passageiro, uma pequena falta na democracia que ao longo do tempo a gente vai melhorando e a gente vai acordando todos os direitos para todo mundo. Olha, as análises da politologia de hoje em dia não dão crença para esse tipo de pensamento, que são pequenas falhas na democracia que vão melhorar com o tempo. O contrário é o caso. Por quê? Primeiro, o número das democracias está diminuindo. Hoje em dia, só 11% dos países são democracias funcionais. Segundo, entre 1989 e 2013, o número de anocracias cresceu de 30 a 53 países. Terceiro, tem um desenvolvimento muito pouco conhecido, mas super relevante. É o desenvolvimento de uma polícia transgressora oficializada. É a polícia que transgride os limites da lei na sua atuação diariamente, sistematicamente e oficialmente. Normalmente, as transgressões da polícia, no sentido de execuções extrajudiciais, normalmente isso é uma coisa de consciência pesada. É uma coisa que o Estado oficial não quer admitir e nunca ia apoiar oficialmente. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa fase nova na história. Por quê? Em 2003, tinha uma campanha oficial de matança de criminosos na Tailândia. O chefe, o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, de Tailândia, ele declarou o estado de exceção, não formalmente, mas informalmente, só discursando, falou que tem drogas demais nesse país, tem que acabar uma vez para sempre com as drogas. E eu vou liberar a punição, todo mundo que esteja com drogas, traficantes, etc., para 3 meses. Depois de 3 meses, ele teria liberado a Tailândia das anfetaminas, né? Era cocaína, heroína, nada. Pequenas pilas de anfetamina com cafeína ainda mais. Olha, mataram muita gente e confiscaram 23 milhões de remédios, anfetaminas, colocaram 100 mil pessoas em tratamento forçado, mas mataram muitas pessoas. Depois, tinha uma investigação, se achou que menos do que a metade dos mortos
tinha algum envolvimento com drogas. Outra metade eram inimigos pessoais ou algo. O importante é que era oficializado, né? Não era, não, isso não existe, às vezes um policial faz isso, era vamos matá-los sem processo. Agora, em 2016, 30 de junho, Rodrigo Duterte, outro candidato populista das margens do sistema político, ganhou as eleições nas Filipinas, com a promessa de matar. Ele ganhou não apesar da matança, mas ele ganhou por causa da promessa de matar durante o seu mandato 100 mil criminosos e jogar os mortos na Baía de Manila para crescerem os peixinhos lá explicitamente. E foi o motivo de ele ganhar as eleições. No dia depois de ele tomar posse, a polícia se reorganizou e eles começaram a matar. Eram listas de suspeitos, eram grupos de operações especiais, 2 pessoas checaram, é verdade, é esse, sim, é esse, tem algum motivo para não matá-lo? Não tem motivo para não. Então vamos. Eles enchem uma Kombi preta, tudo vestido em uniforme preta, com um negocinho preto para cobrir a face, e à noite, 2 horas, 3, 4 horas da manhã, tiram a pessoa da casa dela e dentro de 2 minutos matam. Depois embrulham em plástico, colocam um negócio de papelão, narco ou estuprador, criminoso, drogadito, traficante, tudo isso. Um papelão dizendo narco diz que esse cadáver aqui, embrulhado em plástico, com esse papelão dizendo narco, significa que quem encontra esse corpo não precisa avisar a polícia, porque era a polícia que matou, está tudo em ordem. Não precisa começar a investigação judicial. Olha, ele também se autolimitou a 3 a 6 meses para liberar as Filipinas das drogas. Só que depois de 3 meses já ele falou, eu não sabia que eram tantas pessoas. Não são 100 mil, são 3 milhões. O repórter perguntou, você pretende matar 3 milhões? O Hitler na Alemanha, ele matou 3 milhões de judeus, errou o número, mas ele falou, eu gostaria de matar 3 milhões. Ele só, até agora, ele pediu uma amplificação do tempo. Primeiro mais 6 meses, agora ele prometeu que ele vai continuar até o fim do mandato. É muito difícil dizer quantas pessoas já morreram desse jeito. Mas Human Rights Watch está acreditando que ele não chegou muito longe, não. São uns 20 mil até agora. Ele está na metade do seu mandato, ainda falta outra metade. Né? O importante é que essa polícia transgressora, que sistematicamente transgride os limites das suas competências jurídicas, hoje em dia, ela não só age de uma forma normal, mas oficial. É o presidente que diz que vocês vão ser impunes. Quando a justiça começa a mexer com vocês, eu vou defender as suas ações, se bem que eu também sei que não é legal. O direito não permite, mas eu permito. Isso é autoritarismo, isso é anocracia pura. Mas
tem dois tipos de anocracia. Tem anocracia aberta e tem anocracia fechada, etc. Eu acho que estou em perigo de exagerar, de transgredir o meu tempo, talvez. Né? Então, como eu posso terminar? Se você me permite 2 minutos. O Yuval Harari, no seu livro Homo Deus, a gente acha em tudo que é livraria no aeroporto, mas não significa que ele não tem qualidade. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele diz o seguinte: a democracia liberal tem umas precondições sociais que ela em si não pode garantir. Como disse o Ernst Wolfgang Böckenförde, na Alemanha, o Estado democrático de direito vive de precondições sociais que o Estado e o sistema jurídico não pode providenciar. Tem que existir uma certa coerência social. Olha, no futuro, nós vamos viver uma tentação terrível. Qual vai ser a tentação? A tentação vai ser um grande desacoplamento das elites das massas. No século XX, as massas da população foram necessárias para a produção. Na indústria, na agricultura, no exército, se precisava de centenas de milhões de pessoas para produzir. Hoje em dia, na idade da digitalização, o mercado de trabalho está diminuindo. Estamos perdendo o trabalho. Na agricultura, vai ter tratores que fazem todo o trabalho. Só o fazendeiro e o filho dele vão mexer e E na indústria, mesma coisa. Os militares também. As guerras do futuro não precisam de armadas de centenas de milhões de pessoas. Olha, no ano 1950, tinha 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Hoje em dia, 7,5 bilhões. Daqui uns 30 anos, vai ter 9 ou 10 bilhões de pessoas no mundo, especialmente na África, na Ásia. 10 bilhões, mas o mercado de trabalho está abaixando. Não vai ter mais trabalho para 10 bilhões de pessoas. Vai ter 7 ou 8 bilhões de pessoas sem emprego, provavelmente sem educação, sem muita nutrição, sem plano de saúde, porque não vale investir neles, porque economicamente eles são inúteis. A grande tentação é que esse tipo de coisa nas Filipinas, na Tailândia, é um modelo para a sociedade do futuro, quando tem massas inúteis, uma elite super boa, super rica, com plano de saúde e tudo, educação em Harvard, mas não vai ter a base para o Estado liberal democrático. Vai ter um desacoplamento da elite das massas. Isso é a grande tentação do futuro, que as elites dizem bye-bye para as massas, e eles usam a polícia transgressora para dominar o resto da população. Se a gente não toma muito cuidado, pode acabar meio mal. Muito obrigado pela sua paciência. Sim, abri um pouco. Bem, muito obrigado, professor Sebastian Scherer, que nos fez, além de um panorama histórico da democracia liberal e de sua crise, nos aponta para
o risco desse sistema que nós considerávamos tão vigoroso, esse risco que está diante dos nossos olhos nas últimas décadas, e que no final da fala ele fez um link, uma ligação que eu considero muito importante, professor, do sistema econômico, da crise, das mudanças do sistema econômico com o sistema político. Essa ligação, essa crise de ambos é preocupante e inevitável. O que nos leva a, não só como indivíduos, mas principalmente como membros de instituições importantes do Estado, ao dever de ficarmos extremamente alertas para que, como ouvimos na palestra do professor Scherer, que os discursos e a retórica de ódio e de violência não são apenas meros discursos vazios, eles são, de fato, extremamente perigosos. E esses discursos, a experiência histórica nos mostra, no Brasil, na Alemanha, em outros países que passaram por regimes totalitários, nos mostra que os discursos aos quais não damos importância é que irão fermentar e permitir que, infelizmente, regimes de exceção surjam. Então, o Brasil vive isso, outras democracias, a considerada, como os Estados Unidos, também vive esse momento em que o discurso de ódio, a retórica da violência se espraia na sociedade, e nosso dever é ficarmos alertas. Nós estamos um pouco atrasados, mas há espaço para que nós possamos ouvir perguntas, questionamentos da plateia. Por favor, quem tiver alguma manifestação por escrito ou oral, ou podemos conversar também no intervalo, mas quem tiver alguma manifestação, por favor. Professor, se está 53 democracias, o Brasil estaria no meio dela, se só ali que a gente está preenchendo aí os... Bom dia a todos. A indagar o professor se, nesse incremento de democracias no mundo aí, se o senhor tem uma avaliação acerca do Brasil, como é que nós estaríamos nos distanciando ou nos aproximando de uma delas? Olha, vocês todos sabem mais do Brasil do que eu. Não, eu não sei. Para mim é muito difícil avaliar os desenvolvimentos, mas estou percebendo que também tem uma tendência na direção de um pouco mais autoritarismo, né? Mas quando uma democracia acaba e quando começa uma anocracia, isso é uma questão muito complicada dos indicadores do levantamento, etc., etc. Eu não posso responder essa questão onde exatamente o Brasil está hoje nesse contínuo entre democracias e anocracias e autocracias. Mas é evidente que mundialmente tem uma tendência na direção das anocracias, que mantém o sistema institucional, que mantém procedimentos democráticos, mas no fundo, no conteúdo de tudo, tem alguma mudança que distorta, que torta as coisas, que fazem que não são exatamente como deveriam, né? Aqui, doutor Arthur Feijó, nosso colega da Seção Judiciária do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua palestra, foi realmente muito boa. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. A minha dúvida é a seguinte: a democracia, a gente sabe que tem uma base filosófica muito sólida, que vem mesmo desde a Grécia Antiga. Então, são pensamentos que são construídos ao longo de séculos e por uma doutrina forte que estruturou o que é a democracia. De onde é que está vindo esse pensamento autoritário, que de uma hora para outra
pelo menos aparentemente sem essa base filosófica exposta ao público, está ganhando tanta força? Se fala da questão econômica, mas há algo relacionado com a questão sociocultural ou filosófica por trás disso? Tem algum apontamento nesse sentido? Muito boa pergunta, mas tem um risco de eu me perder em vários rumos. Não é que o autoritarismo não tenha uma base filosófica. Pode ser um autoritarismo disfarçado que diz que o nosso sistema autoritário não é antidemocrático, é a democracia verdadeira. O Rousseau, com a ideia dele da volonté geral, tem outro pensamento do que o Locke, e diz que tem que ter um conceito do povo, o que o povo quer vai se materializar na expressão autoritária dos que são o povo, da volonté geral. A China, o Partido Comunista da China, diz que nós somos o povo. É o conceito do povo. Os uigures, lá da província Xinjiang, eles não pertencem. Eles têm 1 milhão de uigures que estão em campos de concentração hoje em dia, mas não é considerado um problema de direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais só aplicam aos que são parte do povo. E quando você não é parte do povo, você não merece. Olha, na Grécia Antiga, em Atenas, é o berço da democracia, mas mulher votou, não. E escravo votou, também não. E escravidão tinha, sim. Então, era o berço da democracia com escravidão, com discriminação de mulheres. Hoje em dia a gente ia dizer, que tipo de democracia é essa? Mas foi uma democracia muito mais democrática que Esparta, no sul do Peloponês, onde tinha uma mistura entre monarquia e autoritarismo ou democracia. E eles tiveram 7 vezes mais ilotas, sem direito nenhum, escravos do Estado, do que os próprios moradores da Esparta. Também, olha, para mim, a grande tentação para o futuro é uma nova Esparta, porque o relacionamento numérico entre as elites e os marginais vai ser mais ou menos como na Esparta. Tinha um espartano e tinha uns 7 ilotas sem direito. E funcionou bem. Vocês sabem que Esparta perdurou quase 1000 anos, de 800 a.C. até 146 depois de Cristo, sem uma única revolta dos menos privilegiados. Não tinha nem uma revolta dos ilotas contra Esparta. Era um sistema de domínio das elites perfeito. Também a polícia de Esparta chamava cripteia, porque era agindo à noite e fazendo o quê? Eles esconderam no campo onde moravam os ilotas e de noite entravam nas casas dos escravos, mataram os mais fortes para tirar as cabeças de uma possível revolta. Era um assassinato
que também era contra a lei de Esparta. Mas Esparta achou o truque de declarar guerra às ilotas anualmente. Assim, a gente falou, estamos em guerra, podemos fazer isso. Mas era um truque para acalmar os deuses que poderiam ficar com raiva quando eles percebem esse tipo de assassinato. Então, eles inventaram esse método de oficializar o assassinato dos potenciais líderes de uma revolta dos menos privilegiados. A grande tentação para o futuro, quando tem 8 bilhões de pessoas das classes inúteis, vai ser reinventar um método de controle social um pouco parecido a Esparta. Tem mais uma inscrição, 2, 3. E aí eu vou encerrar nessas 3 para que nós possamos avançar. Professor Igor, na ordem de solicitação. Bom dia, professor Scherer. Bom dia a todos e a todas. Professor, às vésperas da eleição brasileira do ano passado, a Datafolha, o Instituto Datafolha, publicou uma pesquisa de opinião que dizia que, para a população brasileira, a democracia ainda era a melhor forma de governo em 70%. Para 70% da população, a democracia seria a melhor forma de governo, e 12% respondeu que a ditadura, abre aspas, seria boa em certas circunstâncias, fecha aspas. Na Espanha, o professor Castells, no seu último livro, acho que Ruptura, ele menciona o caso espanhol dos últimos anos com a formação de mais outros 2 partidos, o Podemos e o de direita, que agora eu esqueço o nome. Vários estados ou democracias consolidadas, como o senhor colocou, têm revelado um pouco disso. A sociedade, de uma maneira geral, acredita ainda na democracia como um valor universal, como aponta o professor Amartya Sen, mas há uma crise de legitimidade das instituições que representam essa democracia, como os partidos políticos e o Congresso Brasileiro, para citar outro exemplo. E isso não é só o Brasil, os Estados Unidos, a Itália e Israel passaram por isso mais recentemente com a formação, ou na verdade não formação, de alguns governos. O que me leva a perguntar ao senhor o seguinte, há caminhos dentro da formação da institucionalidade que a sociedade pode encontrar para a manutenção de valores democráticos como esses 70% apontam? Por exemplo, no Brasil, há 2 experiências, uma no estado do Pernambuco e outra no estado de São Paulo, de formação de mandatos coletivos, com representação partidária, mas em coletivos da sociedade que se apresentam ao legislativo para ocupar espaços institucionais. Então, a minha dúvida, e o que me persegue a cabeça dos últimos anos é exatamente isso. Como conciliar valores democráticos que, a princípio, continuam sendo valores da maioria da população mundial, ou pelo menos da população ocidental, em detrimento de uma crise de legitimidade onde partidos políticos no Brasil, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, são extremamente renegados como representantes dessa democracia liberal e onde os parlamentos também não têm um bom apreço assim, pela população. Como é que é possível conciliar, se é possível conciliar, em que aspectos é possível conciliar a manutenção desses valores? Obrigado. Obrigado a você, viu? Se a democracia, a princípio, ainda é a forma preferida nos países ocidentais, mas as pessoas ficam infelizes com as instituições, então tem que realmente reformar, talvez profundamente, o nexo entre as pessoas e as instituições. Você mencionou exemplos, e
teoricamente, a democracia e as instituições podem ganhar de volta um certo sex appeal que eles aparentemente perderam nos últimos anos. Tem várias ideias bastante válidas. Tem conselhos de cidadãos que desenvolvem caminhos para resolver conflitos antagonísticos, como na Irlanda do Norte tinha, etc. Eu acho que tem caminhos para cuidadosamente, mas também fundamentalmente, revitalizar o processo democrático. Mas não tem garantia que vai funcionar. Outra coisa que me está preocupando hoje em dia são as sociedades não ocidentais. Esse exemplo da Tailândia e o exemplo das Filipinas, a gente pensa que é um pouco excêntrico e um tipo de acidente, mas não é. Por que não é? O caráter de um fenômeno político se define através da reação social. Não é um caráter inerente. E a reação ao fenômeno nas Filipinas era super interessante e reveladora. Primeiro, o presidente Barack Obama falou: eu vou para as Filipinas, vou criticar a política abertamente antidemocrática do presidente Duterte. O Duterte, quando sabia que Obama ia criticar a política dele, ele xingou ele publicamente de filho de puta e pior. E o Barack então disse: não preciso ir às Filipinas. As Nações Unidas começaram inquérito, Comissão de Direitos Humanos. Quando o Rodrigo Duterte ouviu isso, ele falou: então podemos sair das Nações Unidas e vamos querer as nossas contribuições financeiras de volta. Quando a Corte Internacional Penal começou investigações contra o governo das Filipinas, ele tirou as Filipinas da assinatura do Estatuto de Roma. Então, saiu da corte. Mas o sultão de Brunei falou: eu gosto da política dele. A Índia, 1,3 bilhão habitantes, falou: é nada mal o que faz o Duterte. Indonésia, 260 milhões de habitantes, falaram: é genial, vamos também copiar esta política. E tinha um chefe de polícia na Indonésia que falou: a vida de traficante é sem valor. E o chefe da polícia falou: agora eu vou inaugurar uma nova política das drogas, chama matar os traficantes. E tinha outra proposta de, em vez de colocar esse pessoal nas prisões, vamos colocar eles nas ilhas desabitadas. Nós temos 3 milhões de ilhas desabitadas e lá tem guarda que não custa nem um tostão, que são as piranhas e os leões, os tigres e as serpentes venenosas, e todos eles vão cuidar sem custar nada da segurança deles. Então, essas são fantasias. E o problema é o seguinte: uma população frustrada e já desacoplada,
ela tira uma certa esperança da direção da agressividade contra minorias. Eles pensam, se a gente se livra dessas minorias, talvez para a gente seria bom. É uma coisa trágica. Mas a política de Duterte nas Filipinas tem apoio popular como nunca tinha nenhum presidente das Filipinas. Ele começou com 70% de apoio popular nas pesquisas. Depois de começar essa campanha sangrenta, chegou até 91% de aprovação popular. 91% não tem uma Angela Merkel na vida. Ela tem uns 50, às vezes 30, etc. 91% nas pesquisas. É uma coisa incrível. E ele tem essas 91% por causa da política dele. E a China, 1,4 bilhões de habitantes, falou que nós estamos ao seu lado com a sua política. Que direitos humanos? Tem que defender a sociedade. E nós vamos até financiar a sua campanha, nós temos muito dinheiro, e nós vamos defender a sua posição contra as Nações Unidas. E quando tem alguma votação, nós vamos votar com as Filipinas contra os direitos humanos. Né? Isso está acontecendo hoje em dia, ninguém está percebendo muito, mas na Ásia toda, ele tem o apoio de muitos governos, de muitos países. O presidente de Sri Lanka falou que eu sou ao seu lado, você é o modelo para o mundo e eu tenho o sentimento pessoal que eu tenho que seguir nos seus passos que você está dando. E eles estão. E Bangladesh também. São povos grandes, de milhões e milhões e milhões de habitantes, governos que não dão atenção para direitos ocidentais, dizem, a gente é diferente, nós temos outra ideia. Né? A última pergunta, desembargadora Simone. Mas já... não, a outra pessoa também desistiu. Posso? Sim. Eu queria cumprimentar o professor Sebastião, dizer que eu fiquei encantada com a sua fala. E o senhor, com essa gentileza, com essa simpatia, nos trouxe um cenário absolutamente aterrador. Estamos todos apavorados aqui. E, apesar de não ter se referido ao Brasil, nos trouxe alguns exemplos de episódios que aconteceram em outros países, como, por exemplo, adotar determinadas medidas para neutralizar um candidato que pudesse impedir determinado projeto de poder, ou a questão dessas medidas de assassinato de pessoas indesejadas, que nós temos vivido aqui, sim. Nós temos vivido aqui, infelizmente, recentemente, acabou de ser rejeitada na Câmara dos Deputados, não sei como vai ficar isso no final, um projeto em que se legitima uma ação violenta policial contra as populações de periferia, no país inteiro, no Rio em especial. Houve uma campanha muito grande pela rejeição desse projeto, porque por trás dele estava uma fala do presidente da República de que esses policiais não podem ser punidos por agirem de forma exemplar quando eles matam pessoas. Tem várias falas muito contundentes do presidente da República. É só que a gente tem esperança de que isso seja apenas um momento que o Brasil está vivendo, que logo resgataremos uma racionalidade democrática, retomaremos um projeto civilizatório aqui, e com essa fala do senhor eu fiquei mais apavorada ainda. Então, mas, de qualquer maneira, é um prazer enorme ter ouvido o senhor. Muito obrigada pela sua palestra. Obrigada. E mais uma vez, obrigado ao professor Scherer. Vamos passar para a palestra seguinte. Obrigado a todos. Obrigado.